Queridos, a paz do Senhor, eu quero estar postando hoje uma apresentação da Epístola aos Gálatas e posteriormente postando os comentários dos capítulos 1 ao 6. A Epístola aos Gálatas, como disse o professor Sebastier, ele disse: não há coisa alguma na linguagem antiga e moderna que se possa comparar com esta epístola. A alma de Paulo, ele diz, brilha nessas poucas páginas, em toda sua força, ideias largas e luminosas, lógica penetrante, ironia amarga, tudo que constitui o argumento mais a enérgica, a indignação mais veemente e também a afeição mais terna se encontra em combinações, formando uma obra poderosa. Essa epístola, ela difere de todas as demais epístolas do apóstolo Paulo, visto que em todas as epístolas Paulo inicia a epístola com louvor a Deus. Nesta, o apóstolo inicia-se um pouco diferente. Nessa epístola, nós iremos ver um senso de urgência com muita iminência naquela igreja, nas igrejas da galáxia. Esta região é um tanto indefinida pelos estudiosos para provar geograficamente a sua localidade. Uns atribuem que ficara no sul da Ásia Menor, outros ao nordeste. Isto não é tão relevante sabermos literalmente o espaço físico que essas igrejas estavam. O certo é que havia, na época de Paulo, dois conceitos, duas galáxias. Uma era fundamentada num termo comum, onde mostrava que com este local era a antiga Frígia e Pisídia e Licaônia. Este é o conceito comum da galáxia. Mas a ideia romana, visto que era província de Roma, além dessas três cidades supracitadas, eles ainda adicionam algumas outras que poderiam ser também cidades que Paulo tivesse fundado igrejas. O certo é que Paulo esteve ali em sua primeira viagem missionária e pregou. E o texto diz em Atos que fora recebido de forma bem afetuosa. E Paulo pregou e Deus operou uma grande salvação. Mas, tempo depois, Paulo escreve para refutar, para combater heresias do judaísmo que estavam permeando aquela igreja. Essa pequena exposição da epístola se faz necessário, visto que todos os capítulos nós temos uma maior luz, maior compreensão quando conhecemos o fundo histórico, cultural, linguístico, gramatical, teológico, doutrinário e, sobretudo, pneumatológico.
A exegese tem esta função de analisar o texto, as palavras, à luz do tempo, da gramática, da cultura e etc. E a exposição é onde o comentarista busca apresentar da melhor maneira possível. E nesta exposição que estarei fazendo da epístola, eu quero ser bem objetivo, mas analisando os pontos necessários para uma grande compreensão, em uma linguagem bem informal, comunicar verdades que transcendem o tempo e o espaço. Eu desejo que Deus, com estas ministrações, com este ensino, com esta análise, possa edificar a sua vida. A Bíblia diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Poderíamos dizer que o tema da epístola é a vindicação do Evangelho da graça de Deus. O Evangelho da graça de Deus e a sua libertação de qualquer mistura do legalismo que tende a comprometer o caráter puro da graça de Deus. O tema desta epístola é este. Agora, olhando para ela, iremos ver o erro dos Gálatas. Apresenta-se de duas formas, a dois evidentes erros explícitos nesta epístola que estavam acontecendo nas igrejas da galáxia. Primeiro, é que os mestres judaizantes que estavam se esforçando para fazer prosélitos, discípulos, estavam levando para a mente daquela comunidade algo nocivo ao Evangelho de Jesus Cristo. Para isto, eles estavam ensinando, em primeira instância, que era necessária a observação, a obediência à lei, junto com a fé, para que o homem pudesse ser justificado do pecado. Eles estavam afirmando que era necessário a obediência à lei, misturada com a fé, como base da justificação do pecador. Segundo, que o crente justificado é aperfeiçoado pela guarda da lei. Percebam que este, entre aspas, evangelho é contrário ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e o evangelho proclamado pelos apóstolos. Paulo está combatendo o primeiro erro, argumentando que a justificação veio mediante o pacto com Abraão, Gênesis 15, versículo 18, e que a lei foi dada 430 anos depois, mais tarde, na época da saída de Israel do Egito. E Moisés fora o que dera a lei, o grande legislador. E em segundo erro que Paulo combate, o erro que o crente precisava guardar a lei para ser aperfeiçoado, Paulo combate dizendo que a obra do Espírito Santo, ela sim, é suficiente para levar o crente a uma vida de plena integridade espiritual, ética e moral. Isto é necessário olharmos cuidadosamente. Por quê? Porque eles estavam insinuando, os Gálatas, os falsos pregadores judaizantes, estavam inculcando na mente daquelas igrejas que Paulo não tinha autoridade apostólica
para estar fundando igrejas, para estar estabelecendo a doutrina. E eles tinham maior autoridade porque eles alegavam ter sido discipulado por Pedro, por João, por Tiago, pelos apóstolos que estiveram com Cristo. Eles estavam dizendo aos irmãos da galáxia que isto incorria um grande perigo para eles. Logo, o evangelho que Paulo pregara na primeira viagem e segunda, não era necessariamente o evangelho para transformação. E esta ideia estava levando aquela igreja ao naufrágio espiritual, à apostasia. Esta igreja estava presumindo que o evangelho pregado por Paulo não era o mesmo. Então o apóstolo Paulo vai mostrar que a salvação, este é o propósito, a salvação, ela é, e Paulo diz com toda a propriedade que recebeu de Deus, por revelação, o evangelho de Jesus Cristo, o qual ele proclamava a salvação mediante a graça, por meio da fé e sem as obras da lei. Com isto, Paulo não estava dando legalidade ao pecado, visto que as igrejas da galáxia estavam no mundo pagão. Paulo não estava refutando ou destruindo o objetivo da lei. Mas Paulo está mostrando que somente pela graça, por meio da fé, um crente cheio do Espírito Santo pode cumprir a lei de Deus. Que lei? A Bíblia diz nos evangelhos e também em Romanos capítulo 13, que a lei se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então o propósito era refutar esta ideia terrível que estava permeando aquela igreja. O argumento principal de Paulo é que a justificação é mediante a graça, pela fé, e a base é a promessa de Deus e não a lei. Paulo prova isso, irmão, historicamente, quando Paulo mostra que a graça ela está fundamentada na promessa de Deus, feita a Abraão, que esta aceitação, aquisição da vida eterna é pela fé. Então, o apóstolo refuta com total autoridade. Agora, é necessário olharmos ainda e vermos que Paulo não está dizendo o que Paulo está falando, o que Paulo está mostrando, o que Paulo está ensinando aqui. É pelo Espírito Santo, na vida do crente, que ele consegue, de modo que o Espírito Santo que fornece o imperativo moral adequado contra o mal, o imperativo, a graça, o poder necessário para ter uma vida em Deus, uma vida no Espírito, uma vida no ideal do eterno. Amém? A teologia desta epístola é que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. A teologia, a ideia, o pensamento espiritual, a revelação como pano de fundo desta epístola é esta. A salvação é pela fé, sem as obras da lei. Amém? Então, a profunda preocupação de Paulo era que os seus convertidos percebessem que a nova fé proporcionava o único meio adequado para viver uma vida ética, uma vida responsável, uma vida alicerçada em Deus. Mas de modo nenhum, Paulo ensina que de modo nenhum seu desejo era isentá-lo de responsabilidade. Muito pelo contrário. A verdadeira responsabilidade espiritual está fundamentada em uma vida cheia
do Espírito Santo. Esta é uma epístola de singular relevância para conhecermos a vontade de Deus. Essas poucas palavras devem estar no seu coração e na sua mente para a exposição dos capítulos que iremos fazer nos dias seguintes. Talvez neste sábado ainda. Amém? Que Deus te abençoe. E eu peço você que esteja compartilhando com pessoas para que sejam instruídos naquilo que a Bíblia Sagrada diz, naquilo que a palavra propriamente afirma. Amém? Isto é o meu desejo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.